Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, porque não adianta nada eu fazer um vídeo sem áudio, não tem a menor graça. É, Então, eu gostaria de primeiro entender o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo saber se vocês estão conseguindo ouvir ou não aquilo que eu estou falando. Então, para quem estiver ao vivo, que por favor me diga, né? Me dê um feedback se tá tendo áudio. Oi, tudo bem? Eu gostaria de ter um feedback se agora vocês estão ouvindo ou não. Alguém poderia dar uma teclada e me dizer? Bom, eu vou então falar aqui a respeito do hipotireoidismo, né? Vou contar como que eu descobri, né? Foi em 2005 eu fiz um exame de rotina e o clínico geral ele verificou o hormônio da hipófise que se chama TSH e esse TSH estava muito elevado e aí ele também viu, né? Ele também tinha pedido o hormônio da tireoide e aí ele fez também essa comparação, né? Uh, Bom, você também, se você quiser, você pode fazer um diagnóstico com a sua, né, com um termômetro em casa, que é uma coisa que muita gente não sabe, né? Se você tá com dúvida, mas você ainda não foi no médico, mas você tá com uma certa desconfiança de que você tá com hipotireoidismo, o que você faz? Dorme, né, você, primeiro de tudo, você precisa de um termômetro. Termômetro normal, pode ser termômetro infantil, termômetro analógico, termômetro de criança, normal, que você tem em casa. Deixa ele ali na sua cabeceira, você dorme, né, tranquila. Quando você acordar de manhã, você não levanta. Você vai pegar esse termômetro, que ele já tem que estar zerado, e aí você coloca, né, na sua axila e mede a sua temperatura corporal, sem se mexer muito, né? Porque tem que estar completamente em repouso o organismo, né? O corpo. Se der menos de 36 graus, menos de 36,5 graus, aí, né, tipo o meu caso, dá 35,5, né? Uma diferença assim, mas é bem pouquinho, mas esse bem pouquinho quer dizer que o seu metabolismo ele não está funcionando, porque uma das funções do metabolismo é manter a temperatura corporal. E se o seu organismo não está mantendo a temperatura corporal, alguma coisa está errada. O teu metabolismo está lento. E aí você precisa investigar as causas. Uma das causas pode ser o hipotireoidismo. E isso daí é bem complicado, né? Mas é muito simples de fazer. É uma coisa assim que todo mundo deveria saber fazer. Porque aí evitaria muitos danos, você não precisaria chegar nos finalmente, porque às vezes as pessoas elas também podem ter depressão por causa do hipotireoidismo.
que é um dos sintomas, um dos piores sintomas do hipotireoidismo, é a depressão, alucinações, né? Então, isso daí é quando você já tá, a sua tireoide já tá completamente descontrolada. E aí você não vai querer chegar nesse ponto, né? É importante que você vá atrás, né? Porque não dá. Então, não deixe chegar nesse ponto. Vá atrás, desconfie, faça os exames. Ah, não tenho nada, não sei o quê. Não importa. Cuide-se, cuide de você, cuide do seu outro, do seu próximo, cuide de você mesmo e você vai ter uma melhora muito grande na sua vida. É por isso que eu criei esse canal, né, essa página no Facebook, mas também eu tenho um canal no YouTube, que é o Suzy Silva Ser Melhor, porque eu quero que as pessoas melhorem. Assim como eu estou melhorando, eu também quero ver a melhora de todo mundo, né? Então isso é para todos, é um conhecimento, um compartilhamento de conhecimento que eu quero que todos saibam para poder ajudar quem quer que seja, né? Então isso é algo que não é meu, intrínseco meu, não tô querendo nada além de divulgar, de compartilhar com vocês as várias informações que eu compilei durante todo esse tempo. E é lógico, né? Outras coisas vão surgindo, outras coisas vão melhorando. Que nem no caso do Lugol, que eu falei no vídeo anterior, né? Nessa parte anterior, assim, do vídeo. Eu consegui também, né? O que eles falam? Que é importante você consumir o selênio, que está presente nas castanhas, principalmente castanha do Pará, que é uma castanha que é brasileira, nacional e também não é tão cara. Mas se você também puder consumir as nozes, os pistaches, amêndoas, isso tudo também vai ter selênio que vai ajudar a tua tireoide a conseguir fixar o iodo, né, na própria tireoide, no próprio organismo. Então, o selênio é importantíssimo, é um sal mineral que vai poder ajudar na melhora, no reequilíbrio corporal. E tem alguns outros elementos que são as vitaminas, hormônios reconstrutores, que é o DHEA, que é um hormônio reconstrutor celular, que é muito, muito, muito bom, que as pessoas, né, eu não sei, aqui no Brasil é importado, né, você não consegue comprar em qualquer lugar, mas compra pela internet, DHEA. 50 miligramas, que é um hormônio que serve para reconstrução celular, principalmente quem tem hipotireoidismo de Hashimoto, para poder conseguir reconstruir a célula, vai conseguir também tá melhorando a forma de fixação do iodo, né? Oi, tudo bem? Olha só, eu gostaria de saber se tá tendo vídeo, quer dizer, áudio nesse vídeo. Se você puder me responder, eu agradeço. Essa pessoa que tá ao vivo, que eu não consegui ainda ter uma solução aí do Facebook com relação ao áudio. Bom, então, gente, hormônios da tireoide, né? Quais são os hormônios da tireoide? Hormônios da tireoide são o T3 e o T4. Quando você toma obrigada. Obrigada, Tássia. Obrigada. Boa noite, viu? Obrigada mesmo. Quando você toma o hormônio, que é o sintético, que seria a levotiroxina sódica, e que é o T4 ou sintoide, tem alguns outros nomes também do alopatas, você produz, né, a glândula, ela vai tirar, né, são 3 moléculas de tironina mais T, né, tetraiodo, né, tetraiodotironina. Então ela transforma o T4 em T3 mais T. Quando você toma esse remédio,
você acaba tendo um resíduo na sua corrente sanguínea, que seria o T3 livre e o T3 reverso. Ele é um resíduo, né? Como qualquer outro resíduo, ele tem que ser eliminado pela corrente sanguínea, mas, né, pelas vias urinárias, tudo. Só que o que acontece é que às vezes a gente não consegue, o organismo não consegue fazer essa desintoxicação. Por isso que é importante você conseguir fazer, tomar muitos líquidos, tomar água mineral, tomar água de coco e também tentar fazer a eliminação de metais pesados para reequilibrar o seu organismo, que é aquilo que eu falei no outro vídeo com relação ao alho e também ao coentro. O coentro ele é considerado um eliminador de metais pesados muito forte, né? Muito bom, né? Só que tem muita... Qual que é o senão dele? Ele é muito forte, é um sabor muito marcante, tem gente que não gosta. Eu mesmo, eu acho fortíssimo. Eu uso a semente de coentro na alimentação, né? Então eu procuro colocar no feijão, procuro colocar quando eu tô fazendo um molho, sementinhas de coentro que vão estar ajudando. Agora, se você não tem problema com relação ao sabor marcante do coentro, você pode estar fazendo suco, pode estar colocando na salada, pode estar cozinhando no feijão, né? A folhinha verde do coentro, que é super gostoso, o cheiro é maravilhoso e ele vai estar te ajudando a eliminar os metais pesados. Porque os metais pesados, eles não estão só presentes nos agrotóxicos, ele também está presente nos peixes, né? Principalmente o mercúrio. O mercúrio, né, nos frutos do mar é muito presente, né? Porque o mar ele recebe todos os detritos, esgoto, às vezes não tem tratamento. Então as pessoas, né, esses locais assim que tem minas, né? Eles recebem, o mar recebe o detrito do mercúrio. Então a gente e também tem na nossa, principalmente cidade grande, cloro, flúor na água. Você tem que, né, se precaver e fazer esse detox. É interessante mesmo poder fazer o suco verde, né? Suco verde também é interessante, que é aquele suco solar, né? Durante muito tempo eu utilizei o suco solar de manhã e ele melhora muito o organismo, né? Então um dos sintomas do hipotiroidismo é a obesidade. Como então o metabolismo começa a ficar muito lento, então você começa a engordar, engordar e não tem como. Parece que assim você faz de tudo, você faz dieta, você corta o doce, você corta a massa, você corta tudo e não tem jeito de emagrecer. Você faz atividade física, você malha, você não adianta nada. Então o que acontece é que é isso, né? A glândula ela tá em desequilíbrio. Então você precisa primeiro equilibrar, primeiro desintoxicar o seu organismo, né? Fazer uma desintoxicação com, né, com o iodo, pode ser com o Lugol, né? Que o Lugol ele vai fazer isso. Tem muita gente que desistiu de tomar o Lugol porque os primeiros sintomas de quando você começa a tomar o Lugol é uma desintoxicação muito pesada, porque ele vai tirar dos tecidos mais profundos do teu organismo, que são os tecidos que ficam lá na terceira camada, lá no intestino, lá bem no meio do corpo mesmo. Se você fizer um X assim em 3D do seu organismo, você vai ver, é bem tecido profundo, ele vai começar a quelar, né, que é o que chamam de quelação, que é a desintoxicação dos metais pesados. Então isso aí é algo assim que muita gente desiste porque começa a ter medo das reações. Né? Você começa a tomar o Lugol, aí você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter um mal-estar, você começa a ter taquicardia, né? Então não é fácil, por isso que eu digo que é importante, né, você ter um acompanhamento de um médico que seja adepto da iodoterapia e que passe o Lugol, que acompanhe você nessa desintoxicação, porque a primeira coisa que o Lugol vai fazer é desintoxicar. Depois ele vai começar a tratar a tireoide.
e a tireoide vai passar a funcionar normalmente, podendo chegar até a cura. Eu conheço casos de pessoas, já vi na internet, já vi até senhoras de idade, elas começam a se curar por causa do uso do Lugol, né? E o Lugol, ele é super importante, ele é algo assim, é o primeiro remédio que surgiu na medicina alopática, para você ter uma ideia, né? Então, é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Sobre o hipotireoidismo de Hashimoto, né? Depois que eu comecei a me tratar, né, com os médicos e tal, né, mais ou menos depois de uns 5 anos, aí o médico me solicitou um exame e aí ele falou assim, porque eu tava com anemia, isso também é uma outra coisa também que dá, né, do hipotiroidismo é a anemia. Por que acontece? Os teus tecidos, né, principalmente o intestino, por ele tem uma inervação completamente diferente, né? Ele tem quase um sistema nervoso independente, é uma coisa louca, né? Por isso que eles chamam, né, que o intestino, na medicina tradicional chinesa, eles falam que o intestino é o segundo cérebro. Então, o meu intestino ele começou a não absorver os nutrientes, então eu passei a ter anemia, né? Aí mesmo que eu tomava ácido fólico, aquele Nobiporum, né, aqueles remédios que são responsáveis para poder melhorar a anemia, não dava certo. Continuava com anemia. Eu fiquei acho que uns 4, 5 meses com anemia. Mas depois que eu comecei a tomar o Lugol, aí, nossa, passou tudo isso. Eu não tive mais. Não tive mais nada. Né? Nem assim, ó, queda de cabelo, essas coisas assim, não tive mais nada. A unha começou a ficar forte, o cabelo parou de cair. Até a sobrancelha, você tem uma ideia, né? Porque eu tenho até um vídeo no YouTube, um primeiro vídeo que eu fiz dos sintomas, que é assim, ó, um dos primeiros sintomas é que essa parte da sobrancelha, ela fica ralinha, você não vê mais ela. Fica tudo sem nada aqui. Mas é típico de quem tem o hipotiroidismo que tá. Como é que fala? Que tá sem. Que tá descontrolado. A tua sobrancelha não existe. Ela passa a não existir. Olha só, minha sobrancelha, eu nunca vi tantos pelos na minha sobrancelha. Né? Então, isso aí é algo que eu já começo a notar no meu corpo. Que nem a sudorese, a falta de sudorese. Eu não sei se você aí que tem hipotireoidismo nota, mas a falta de sudorese sem suar, tipo, você faz alguma atividade física ou faz alguma coisa, ou até um trabalho em casa mesmo, mais braçal, com mais força, você não soa. Mesmo estando no calor, não soa, parece que é uma coisa muito mínima. E na verdade a pele precisa suar. Ela precisa fazer essa troca gasosa, ela precisa, é necessário suar para até tirar as toxinas do corpo, para poder ter uma sudorese melhor, uma troca, né? Aí você toma mais água, você sente mais sede, aí você repõe todos os líquidos. Gente, então assim, são tantos sintomas, tantas coisas que você passa a sentir quando você tem hipotireoidismo que você não acredita. Você começa a pensar, meu Deus. Aí, e já é uma doença endêmica. Então a maioria, duvido, se eu perguntar para vocês, quantas pessoas você conhece que tem hipotireoidismo? Meu Deus do céu, se eu começar a contar aqui, olha, vai ter por volta, assim, só aqui na vizinhança, a minha irmã tem, a vizinha ali de cima tem também. Eu tenho uma senhora que eu atendo, ela também tem hipotireoidismo. A moça que trabalha comigo lá também tem hipotireoidismo. Aí, assim, eu, de tanto pesquisar, eu vejo as mulheres passando na rua, eu já sei, eu já olho e já consigo saber. Porque é nítido, você começa a ver a pessoa tem o cabelo caindo, aquela faz aquela pele seca,
né? Aí você olha para a unha da pessoa, você vê principalmente o calcanhar, calcanhar ressecado, seco, aqueles calcanhares assim que parece ter uma crosta branca assim embaixo. Você pode ter certeza que a pessoa tem hipotireoidismo, porque é um dos sintomas super recorrentes. Assim, com relação ao cloro e o flúor da água, né? O cloro e o flúor, né? Como eu havia explicado, eles, se você olhar a tabela periódica, tem lá as colunas 7A, que vai estar lá o flúor, cloro, né? Então, de cima para baixo, nesses elementos químicos, o flúor, o cloro, o bromo, aí vem o iodo. O iodo é o mais pesado de todos. Ele tá ali como o de mais massa, né? Tem um outro astato embaixo, mas o astato, ele, como não tem muito uso assim na indústria alimentícia, então ele não tem problema. Mas o iodo, ele tem a maior massa. Então, quando a sua tireoide, você acorda, né? Ela começa a funcionar nas primeiras horas da manhã, né? Então, você precisa né? Começou, acordou, é a hora que ela começa a funcionar, a hora que o seu metabolismo desperta, porque você desperta, o seu metabolismo também desperta. É a hora que vai precisar dela. Ela é o nosso Itaipu, é a glândula que fabrica a energia para te manter todo esse tempo aí ativo até a hora de você ir dormir. Que aí o metabolismo baixa e aí ela descansa, né? Por isso que ter horas, né? Pelo menos cada pessoa é um organismo diferente, então não dá para falar assim, mas o ideal é que você tenha a quantidade suficiente de horas de sono para você conseguir repor essas energias, que a sua tireoide descanse e ela vai ter toda esse aparato. Então, se você não dorme direito, realmente até todo o teu organismo não funciona direito. A tireoide também vai precisar disso, né? Ela também precisa estar funcionando direitinho. Ela é a glândula que transmite, que nos dá essa energia do dia a dia, né? Que vai te fazer levantar, vai te ter força para você trabalhar, para você fazer tudo aquilo que você necessita, né? Então, até que na metafísica da saúde, né, que no lado mais holístico dessa doença, dizem que, né, quando eu fui na palestra do Val Capelli, quem conhece ele tem todo um estudo de doenças, porquê, né, causas emocionais das doenças. Dizem que é a doença dos acomodados, né? Aquela pessoa que acorda de manhã, aí ela mal levantou, já viveu o dia dela inteirinho naquele minuto que ela acordou. Então é a doença da pessoa que assim, ela gasta toda a energia que ela tem, né, cerebral nesse exato momento. Então você, eu preciso fazer aquilo, eu vou trabalhar a tal hora, eu vou ter que fazer isso lá no trabalho, eu vou ser não sei o quê. Eu era muito assim. Eu acordava, aí eu pensava, eu vou ter que levantar, aí eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que dar comida pro cachorro, aí eu não sei o que, aí eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aquela outra coisa, não sei o que, aí eu vou ter que ir em tal lugar, vou ter que pegar não sei o que. Quando eu efetivamente, fisicamente eu acordava, porque assim, pro cérebro, né, se você for estudar essa parte mais da neurolinguística e também da, da mente mesmo, o cérebro ele não sabe a diferença do que você realmente está fazendo do que você está pensando. Então, se você pensa tudo aquilo, você já viveu, você já fez tudo aquilo, e já usou toda a energia para você fazer tudo aquilo. Então, por isso que o hipotireoidismo, a pessoa já acorda cansada. A pessoa simplesmente ela chega assim, ela bota e fala, que cansaço, que vontade de dormir de novo, que sono, né? Então isso tudo, aí você fala assim, mas a pessoa ela tem também depressão, também tem. Porque ela começa a ficar muito cansada, ela começa a ter muitos problemas, muitas coisas
muito estresse, né, também, dela não conseguir fazer as coisas que ela necessita porque ela não tem essa energia, essa força. Aí a pessoa só quer ficar em casa e ela acaba tendo depressão, né, e da depressão começa a ter alucinações, porque começa a mexer com todo o organismo, com todo o cérebro, e é um dos piores sintomas, é o último dos últimos sintomas que não devemos deixar chegar nesse ponto. Não devemos mesmo. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, a nossa aula já está quase finalizando. Então, gente, deixa eu então falar. Nossa, já falei tanto, vou falar mais. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, é a primeira aula ao vivo que eu tô fazendo. Eu agradeço, né, a todas as pessoas que, de certa forma, estão aí, né, que dedicaram o seu tempo a estar olhando, né, tá vendo esse vídeo. E eu gostaria que vocês compartilhassem essas informações, porque o meu intuito é que essas informações sejam compartilhadas para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, que nem sempre a mídia, os médicos, eles não vão dizer para você, não vão chegar, olha, fulana, por que você não faz isso? Olha, não, se você, eu acho que deve ter uns 4 médicos, eu já me consultei com muitos médicos, eu fui atrás de muitos médicos, eu chegava assim, eu ouvi falar de um Lugol e não sei o que. Eu não conheço. Não sei o que é isso. Mas isso aí na reposição com iodo. Nunca ouvi falar. Não sei do que se trata. Mas se eu fazer um tratamento homeopático, vai dar certo? Não sei, eu não entendo nada disso, eu não aconselho. Então, nada para eles dá certo. Por quê? Porque eles têm naquela coisa assim, né? Né, vai para a faculdade de medicina, eles botam um quadrado assim no olho e só pode ver aquilo que está escrito nos livros. Então, para os livros e para os estudos, né, as estatísticas, as empresas também de remédio, né, as grandes indústrias farmacêuticas, você vai precisar, você tem essa doença? Tá, então você vai ter que tomar hormônio pro resto da vida, não tem cura, tá bom? É isso aí, beleza, tchau, um abraço pra você, é isso aí. Então é isso que eles fazem. E aí você, tá, mas... Então, gente, não vai atrás. Né? Aqui, oi Beth, tudo bem com você? Boa noite. Vai atrás, se você achou interessante esse método de iodo, eu não sei se a sua médica ela for alopata tal, porque assim, tem médicos, tem uma corrente de médicos que são iodofóbicos. Eles não entendem a diferença do iodo orgânico para o iodo inorgânico. O Lugol é inorgânico, ele não vai fazer mal para o teu organismo. Agora, tem os médicos ortomoleculares, né? Se você procurar no YouTube, o Dr. Caster, né? Se você procurar os vídeos do Dr. Larry Ribeiro, você vai ter outros conhecimentos a respeito do Lugol, e aí você vai ver que interessante que é essa reposição de iodo, né? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Olha, eu gostaria de agradecer nesse momento, de coração mesmo, vocês todos que estão aí assistindo, que de alguma forma participaram comigo, né, que também dedicaram esse tempo aí que vocês têm, que às vezes a gente sabe que é tão corrido, ainda mais no final do ano, gente, né, que só para pelo menos ter um pouquinho mais de conhecimento para poder saber entender o que acontece com o nosso organismo, né? Poder ir atrás realmente da sua própria cura, porque acreditem, gente, acredite,
O corpo é inteligente, ele vai se curar se você der as ferramentas, os instrumentos necessários para ele se curar. Eu sinto isso, eu sei disso, eu sou uma prova viva. O meu organismo, ele funciona perfeitamente bem. Assim, depois desse, faz mais ou menos 1 ano e meio que eu tomo Lugol e, né, e faço realmente todas as outras coisas com relação a tomar, né, que nem tomar banho de manhã, né, cloro e flúor na corrente sanguínea. Então repensem nisso, né? Não vou, né, acordou, tá, toma banho de noite, né? Se você morar numa região realmente com muito calor, e se você tiver a possibilidade, invista num filtro de cloro no teu chuveiro, que é assim, algo que vai poder te dar um plus, assim, uma diferença real aí. E aí você pode tomar banho a hora que você quiser, porque o cloro que ia para a tua corrente sanguínea já está filtrado. Né? Também beber água sem o cloro e sem o flúor, né? São fontes naturais de água. Tem marcas de água que já não tem mais cloro e mais flúor, né? Devido ao grande trabalho que estão fazendo aí na internet de estar alertando as pessoas com relação a isso. Se você tem uma fonte de água natural perto da sua casa, se sinta abençoado e tome essa água, porque você vai com certeza não ter problemas de hipotiroidismo. E tentar utilizar na cozinha um sal que seja mais iodado, um sal natural, um sal, né? Eu sei que às vezes a gente não tem possibilidade, até por causa que esse tipo de sal é importado, sal rosa do Himalaia, né? Então são várias coisinhas, várias diquinhas, várias coisinhas pequenininhas que você tem que fazer todos os dias, todos os momentos, lembrando com consciência para poder adquirir essa cura. Eu desejo para vocês imensamente de coração, muito obrigada. Um Feliz Natal, um ano novo cheio de sucesso e prosperidade, de cura e de saúde, e que cada vez mais vocês adquiram tudo aquilo que vocês necessitam na vida para ser cada vez mais feliz e para cada vez ser melhor para você e para o mundo. Um grande beijo, muito obrigada, agradeço de coração. Seja melhor para você, seja melhor para o mundo. Um beijo.